Pai Senhor, tudo bem, pessoal? Eu tô aqui bem nervosa para gravar esse vídeo aqui, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Então vamos fazer uma oração pra gente iniciar esse estudo, amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, dependendo do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esse momento. Quero pedir a Tua bênção sobre cada um que vai ouvir, Senhor, essa mensagem. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, enquanto nós ministramos a Tua palavra, Senhor, porque eu sei que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu dependo do Senhor, do Teu Santo Espírito, e eu peço, Senhor, a Tua bênção neste momento, Pai, porque eu preciso do Senhor, Pai, eu preciso do Senhor em todos os momentos, Pai, e eu clamo a Ti para que o Senhor esteja, Senhor, tocando no coração de cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra, que essa palavra venha impactar, Senhor, que essa palavra venha transformar, venha gerar mudança, Senhor, em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e Te agradeço, amém? Então, a palavra que eu quero compartilhar está em Provérbios, no capítulo 1, verso 20 em diante. A palavra do Senhor diz assim: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Essa palavra do Senhor, deixa eu tentar explicar um pouco o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Então, você tem aqui, né, quem fala, né? Quem fala nesse texto aqui? Você vê aqui no verso 20, grita na rua a sabedoria. Então, a sabedoria aqui é a personificação do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus falando conosco, né? Então diz assim: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Ou seja, nós temos Deus, a sabedoria, o nosso Deus, clamando, falando com as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, para que as pessoas se voltem para Deus, né? Então quem fala nesse texto é o próprio Deus falando, chamando as pessoas, amém? E aí, com quem Deus fala? E aí você vê aqui no verso 22, até quando, ó nécios, amareis a necessidade, vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Então você tem aqui nécios, escarnecedores e loucos. Então, você vê Deus se voltando para essas pessoas. Quem são os nécios? São os ignorantes, os tolos. Assim diz a palavra do Senhor, né? E aí você tem os escarnecedores, que são os zombeteiros, aqueles que estão sempre brincando, zombando, estão com a boca sempre cheia de malícia, né? Com os olhos sempre cheios de malícia, né? Os escarnecedores. Os loucos também. Louco, né? É quem procede sem razão, quem perdeu a razão, não é verdade? Quem é insensato, né? Quem não é prudente. Então você vê a palavra do Senhor se dirigindo a esse tipo de pessoas. Então você vê Deus falando com nécios, com tolos,
com escarnecedores, que são pessoas que zombam. Você vê Deus falando com pessoas loucas, né? Pessoas insensatas, né? Então, se Deus fala com todas essas pessoas, né? Imagina o quanto ele não fala com os filhos dele que são obedientes, né? Mas ainda assim, Deus é um Deus tão amoroso que ele chama essas pessoas à sensatez, né? Então você vê Deus falando com quem ele fala, que são com essas pessoas, e você também pode perceber o que é que ele fala nesse texto. Vamos tentar entender aqui. No verso 22, a palavra do Senhor diz assim: até quando, honestos? Então você vê Deus falando para eles: até quando? Até quando, né? Vocês vão continuar nesse procedimento? Até quando vocês não, né, vão continuar dormindo, né? Não vão acordar e agirem de maneira sensata? Aí o verso 23 diz assim: atentai para a minha repreensão. Então você vê Deus chamando eles, né, repreendendo eles, não só repreendendo, mas chamando a atenção deles para a própria repreensão. Porque apesar da repreensão, você percebe no texto que eles, apesar dessa repreensão, eles não se voltavam para o Senhor, eles não se voltam para o Senhor, né? Então você vê Deus chamando ao arrependimento, Deus chamando para que se ouça a voz dele de repreensão, né? E chamando, né, ao arrependimento, enfim. O que acontece quando Deus levanta esse clamor aqui nesse texto? Você percebe que Deus, ele não é ouvido, né? Você vê o seguinte aqui no verso 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho. Você vê Deus falando aqui, ó, eu clamo, mas não me ouvem, né? Eu estendo a mão, né? Mas eu não sou atendido, né? Eu sou ignorado, né? Você vê também aqui o verso 29, porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Você vê Deus sendo desprezado, as palavras do Senhor sendo desprezado, o conselho dele de repreensão sendo desprezado. Então você vê o que é que Deus está clamando. Ele está clamando para que as pessoas o ouçam, para que essas pessoas se voltem para ele com arrependimento. E essas pessoas, o que acontece é que elas não se voltam para o Senhor, e isso tem consequência, porque toda vez que Deus falar contigo e você não se voltar para ele, isso vai ter consequência. Da mesma maneira que se Deus falar contigo e você ouvir, isso também vai ter uma consequência positiva na sua vida, né? E você vê a consequência aqui no verso 28, né? Você vê Deus falando que ele clamou, que se recusaram a ouvir, que ele estendeu a mão, mas ninguém atendeu. Verso 28 diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Eu não responderei, né? Comerão do fruto, verso 31, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então você vê as consequências negativas de não se voltar para o Senhor quando ele chama a nossa atenção. E eu creio que é um tempo em que Deus tem chamado a atenção da humanidade, né? Com essa situação toda de crise, de pandemia, Deus está chamando a atenção de toda a humanidade, para que a humanidade se volte para o Senhor, né? Para que nós, igreja, também incluídos nisso tudo, nos voltemos para o Senhor, né? Nos arrependamos dos nossos pecados, deixemos o pecado e vivamos aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos atender a voz do Senhor, porque nós queremos um Deus que nos ouve, amém? Mas nós também precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer e estar atentos às formas que o nosso Deus usa para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar para se voltar para Ele, para nos chamar para a obediência aos princípios da sua palavra, amém? Então, nós temos aqui, eu quero fazer uma pergunta para você: como você vê Deus? Quem é Deus para você? Porque a visão que você tem de Deus vai influenciar muito como Deus reage às suas orações. Porque assim, eu penso comigo que eu tenho uma impressão
que algumas pessoas, elas veem Deus de maneira distorcida. Algumas pessoas veem Deus assim como um velho bonzinho, que aceita tudo, que está sempre ali disposto a te acolher. E eu não estou dizendo que Deus, ele não está disposto a te acolher, que Deus não te ouve. Mas algumas pessoas têm essa impressão, né, de Deus, têm essa visão de Deus, de um Deus que está ali, é um velhinho bonzinho que aceita tudo e que está sempre disponível. Mas quando eu olho para esse texto da palavra do Senhor aqui em Provérbios, no capítulo 1, verso 28, né, você vê aqui: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Então, isso significa que Deus, ele está disponível, mas não é sempre, não é para todos que ele está disponível. Você vê Jeremias clamando, Jeremias 33, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, mas você vê Deus falando com Jeremias. Quem é Jeremias? Um servo fiel ao Senhor, um homem fiel. Quando Deus falava com ele, ele ouvia a voz do Senhor, né? E você vê Deus aqui falando nesse texto, né? Então me invocarão, mas eu não responderei. E com quem que Deus está dizendo aqui? Eu não responderei. Eu não vou ser achado desse pessoal. Tá falando com pessoas nécias, tolas, né? Com pessoas que são ali zombeteiras, com pessoas loucas, insensatas, imprudentes, né? Então, não é a todos, não é para todos que Deus está sempre ali disponível, aquele Deus amoroso. Eu não tô dizendo que Deus não é um Deus de amor, mas eu tô dizendo que eu tô querendo fazer você refletir nisso, que Deus, ele vai estar disponível para você na mesma medida que você está disponível para ele. Porque é muito fácil a gente chegar diante do Senhor com as nossas causas, com as nossas ansiedades, né? E querer respostas, né? É muito fácil tudo isso, mas quando Deus está falando conosco, a gente simplesmente tapa os ouvidos, a gente não ouve. Então, se eu não estou disponível para Deus, se eu não estou disponível com o meu coração atento àquilo que o Espírito quer me dizer, né? E eu quero que Deus me atenda, né? Quando a angústia e o aperto bate na minha porta, como que eu vou ter um Deus ali, né, disponível para mim? Então, eu preciso pensar em quem sou eu, né, em como é a minha conduta diante de Deus, se eu o ouço, porque se eu quero ser ouvido, eu preciso também aprender a ouvir o que Deus tem para minha vida, amém? Eu quero que você atente para isso, porque é o que eu disse, eu vejo muitas pessoas, ai, Deus falou comigo, porque Deus é mais. Eu achei muito engraçado uma vez que eu ouvi uma pessoa dizendo, ai, Deus é mais, sabe? Deus é mais o quê? O que é que significa isso? Deus é mais? Que Deus é fiel, ele é fiel. Mas aí, eu penso no seguinte, nós somos fiéis, né? Deus está sempre disponível. Deus é um Deus disponível, sim. Deus é um Deus de amor disponível. Mas eu sou disponível? Eu sou disponível para Deus? Né? E é isso que eu quero trazer hoje para você refletir acerca disso. Se você é uma pessoa disponível, se o teu ouvido é disponível, porque se o seu ouvido é disponível para o Espírito Santo ministrar, se o seu coração é disponível, você pode ter certeza que em tempos de angústia você tem um Deus disponível. Porque quando eu tapo os meus ouvidos para o conselho, para a repreensão de Deus, eu não tenho um Deus disponível. Deus não vai estar disponível se eu sou o tipo de pessoa que simplesmente tapa os ouvidos para os princípios da palavra dele. A Bíblia é cheia de princípios para nortear a minha vida. E aí eu tenho lá um problema no meu casamento e eu quero uma solução de Deus. Eu quero muito uma solução de Deus. Porém, eu não ouço o que Deus me diz lá na palavra dele, nos princípios, o que norteia ali o meu casamento, o que tá ali para nortear o meu casamento. Aí eu não quero ouvir que mulher tem que ser submissa ao marido, eu não quero ouvir os princípios da palavra do Senhor, mas eu quero que Deus esteja ali, disponível para me atender quando der alguma confusão no meu casamento, quando eu tiver um problema. Então eu preciso também estar disponível, eu preciso estar atenta ao que o Espírito está me dizendo através da palavra dele. Eu vejo que às vezes as pessoas,
né, nos cultos, né? Hoje nós não estamos tendo culto, mas às vezes nos cultos eu vejo as pessoas, isso me dói no coração. Eu vejo as pessoas às vezes tão dispersas, a palavra tá ali sendo ministrada, eu sinto a presença do Espírito Santo, mas eu vejo que às vezes as pessoas estão assim, elas não se preocupam se elas perderem metade da pregação, metade da palavra por falta de atenção. As pessoas não dão valor naquilo que está sendo ministrado. Então, é uma criança que tira atenção, é uma criança brincando com a outra que, né, que já tira atenção, é uma criança fofinha que está no colo de uma irmã que eu vou lá, eu tenho que mexer com a criança fofinha, mas a palavra está sendo ministrada. Então, isso é uma maneira também de tapar os ouvidos para aquilo que está sendo dito. Então, quer dizer, não tem tanta importância aquilo que está sendo ministrado na casa do Senhor, né? E às vezes você aí na sua casa, você está ouvindo a ministração da palavra do Senhor, você colocou ali e falou, não, esse tempo eu vou tirar para Deus, mas o tempo que você escolheu para tirar para Deus, acontece uma coisinha, acontece outra coisinha, você vai buscar um copo d'água, né, e dá uma formiguinha aqui, um negócio incomoda ali, e as pessoas estão sempre saindo assim da presença de Deus e não estão se importando se estão perdendo metade da pregação, se estão deixando de ouvir, né? Indiferente, tanto faz. E aí aquele tempo que você tinha para ouvir a palavra do Senhor, né? Ou lá no teu devocional, né? Que às vezes você negligencia esse tempo com Deus, você não liga de ler, de ouvir nada. Então assim, não tem problema, não faz falta. Mas quando a gente precisa de Deus disponível, a gente quer Deus disponível, a gente quer exigir Deus, né? Quer ali uma satisfação. Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que será que Deus não te ouve, amado? Por que será que você ouve o teu Deus quando ele fala contigo? Porque se você ouve o teu Deus quando ele fala contigo, você pode ter certeza que você tem um Deus disponível para te ouvir em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de dificuldade. E eu não tô falando só por conta dessa crise que nós estamos vivendo nesse contexto, né, de pandemia. Eu tô falando de crises no teu casamento, de crises no teu trabalho, né, de crises emocionais, de conflitos, né? E daí? Você quer um Deus disponível, não quer? E você está disponível para o Senhor quando Ele quer falar contigo? Né? Então, as pessoas estão dizendo, ai, Deus falou comigo, e eu me preocupo muito, porque às vezes, né, eu não posso julgar o coração de ninguém, irmãos, mas eu tenho a impressão que as pessoas, cada um tem o seu Deus, cada um escolhe o seu Deus. E algumas pessoas, mesmo dentro da casa do Senhor, o Deus que elas ouvem é o Deus da conveniência, né? Existe um Deus chamado conveniência. Então, eu ouço aquela vozinha interior que me fala aquilo que é conveniente, mas que é contrário aos princípios da palavra do Senhor. Então eu quero te perguntar, qual é o Deus que você está ouvindo? Porque muitas pessoas estão, que Deus falou comigo, Deus ministrou no meu coração, mas que Deus é este? É o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra do Senhor, é o Deus, né, que tem aqui, que nos manda ser obedientes às autoridades, é o Deus que nos manda respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. É esse Deus que está falando contigo? É esse Deus que está te mandando, né, que está te mandando, é o Deus da Bíblia que está falando contigo ou é o Deus da sua conveniência? Daquilo que é conveniente para você? Porque às vezes a gente distorce, né, as coisas, quer que, né, é como se a gente quisesse assim, que Deus andasse nos nossos caminhos, e aí a gente não precisa andar no caminho dele. E as coisas são ao contrário, porque quando nós somos, né, pessoas com coração disposto a servir ao Senhor, nós andamos no caminho dele, não é ele que tem que andar com a gente, naquilo que a gente acha que é o melhor pra gente. Então, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, ouvir os princípios da palavra do Senhor, aceitar conselhos, né, que são ali baseados na palavra do Senhor. E como nós temos vivido um tempo em que as pessoas não aceitam os conselhos da palavra do Senhor. As pessoas zombam das coisas de Deus. E eu tô falando de cristãos, de gente que se diz cristã e tá dentro da igreja, de mulheres que brincam com essa palavra de ser submissa. Não, isso aí, né? Tem que ser submissa, como se Deus tivesse colocado um fardo sobre nós. E as coisas não são bem assim. Se você não respeita seu marido, você vai colher as consequências disso. Então a gente não obedece a palavra, mas a gente quer viver promessas, né? Para o casamento, para a vida financeira, né? Para os nossos filhos. Então a gente está debaixo de desobediência,
mas quer viver, né, ali com Deus e quer clamar e ser atendido, e as coisas não são bem assim. Nós temos que nos amoldar ao Senhor, aos princípios da palavra dele. A palavra de Deus tem que ser um espelho para as nossas vidas. Nós temos que entrar nesse caminho e não olhar para a palavra de Deus, né, e fazer com que Deus se adeque àquilo que nós queremos. Amém, irmãos? Nós queremos um Deus que nos atende, mas nós também temos que atender quando Deus fala conosco. Então, cuidado com essa visão que você tem de Deus, que a sua visão de Deus, né, seja baseada na palavra do Senhor, porque Deus, ele é um Deus de amor, sim. Deus é um Deus maravilhoso, sim, só que ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ele não é um bobinho, né? Que a gente pode fazer dele uma marionete, assim como às vezes a gente faz de outras pessoas uma marionete, né? A mulherada aí sabe do que eu tô falando, porque às vezes a gente manipula o marido, né? E isso não, eu falo isso, mas isso não é agradável aos olhos do Senhor, né? Então a gente quer Deus não é isso. Deus não é manipulável. Então a gente precisa se adequar àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Então, cuidado com a visão que você tem de Deus, que o seu Deus seja o Deus da Bíblia e não o Deus da conveniência. Amém? Deixa eu ver o que mais aqui. A palavra do Senhor, diz aqui Provérbios 1:7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, o temor de Deus livra a gente da sepultura. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas pessoas loucas, elas sempre vão desprezar a sabedoria que vem do alto e vão desprezar o ensino, né? Por isso que eu tô falando a respeito da importância de nós ouvirmos Deus, né? Para que nós não sejamos como essas pessoas loucas que estão desprezando o ensino da palavra de Deus, né? E nós precisamos ter esse coração temente a Deus, saber que nós estamos servindo um Deus que é todo poderoso, um Deus que é grandioso, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que está acima das nossas vontades, das nossas ambições, um Deus que está acima de tudo, que é todo poderoso, que é um Deus maravilhoso, é um Deus justo, um Deus que anda em retidão e quer que os seus filhos também andem em retidão. Então nós precisamos ter no coração esse temor de Deus. Se você tá ali diante do pecado e você não tem temor de Deus e você peca, mas você tá sabendo que aquilo é errado, mas você tá entrando de cabeça, você tá sabendo que Deus não se agrada disso e você tá entrando por esse caminho, cadê o temor de Deus no seu coração? O temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o temor de Deus que vai te desviar dos maus caminhos, né? E o temor de Deus, ele vai te guardar, amém? Então nós precisamos ter um coração temente a Deus, e um coração temente a Deus é um coração que ouve o Senhor, e não é só ouvir de entrar por aqui e sair por aqui, é um ouvir de praticar aquilo que o Senhor tem orientado na palavra dele, amém? Nós temos aqui também a palavra aqui em Salmo 46:1, que diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Mas aqui quando você lê esse texto, você vê aqui, né, o Senhor falando: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Deus vai ser socorro bem presente na hora da angústia quando você tem um coração sincero, quando você busca Deus de todo o coração, quando você ouve, quando você pratica as palavras dele, quando você é obediente aos princípios da palavra dele, você vai colher os frutos disso, você vai chamar a atenção de Deus com a sua obediência, amém? E aí a palavra do Senhor diz aqui no verso 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você tem dado ouvidos ao Senhor? Tem dado ouvidos à palavra do Senhor? Deus tem falado muito nesses últimos dias. Deus tem falado com a sua igreja, né? Deus tem chamado pessoas ao arrependimento,
né? A palavra do Senhor diz assim: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Deus tem falado, querido, Deus tem falado. E nós estamos num tempo, assim, num tempo de clamar ao Senhor. E eu, particularmente, eu quero muito ser ouvida por Deus. Mas eu ter a atenção de Deus depende do quanto eu tenho dado atenção para Ele, do quanto eu tenho obedecido também. Porque Deus, Ele está com os ouvidos abertos, né? Se eu estou sendo fiel, se eu estou sendo ali, se eu estou procurando andar em obediência. Mas quando eu tapo os meus ouvidos, eu não tenho essa certeza diante da palavra dele, de que eu vou ser ouvida, porque se quando ele fala comigo, eu não ouço, por que ele vai me ouvir quando eu clamo, né? Se eu não estou ouvindo o que ele me diz. E a palavra diz aqui: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então que a gente venha ter no coração o temor de Deus, que a gente venha ouvir as palavras do Senhor. E a promessa para quem ouve a voz de Deus é aqui, ó: habitará seguro. Habitará seguro. Essa é a promessa, né? Para quem dá ouvidos à voz de Deus. Tranquilo e sem o temor do mal. Então, se você tem ouvido o seu Deus, se você tem andado em obediência, você não precisa temer o mal. Você não precisa temer o mal, porque a Bíblia diz aqui: habitará seguro. A tua segurança está no Senhor. Por quê? Porque você é filho que ouve e obedece. E isso te traz a segurança. A palavra do Senhor te garante que você vai habitar seguro. E nós precisamos muito disso nesse tempo. Habitar seguro, né? Sem temor do mal. Mas é o que eu disse, tudo isso depende muito do quanto eu tenho ouvido, né, de Deus e obedecido Ele. Eu preciso estar disponível para o meu Deus. Da mesma maneira que eu quero que Ele esteja disponível na hora da minha angústia, na hora dos meus conflitos, do meu choro, né? Eu quero um Deus disponível, mas eu preciso também ser filha disponível para o meu Pai. Filha disponível, amém? Eu tenho que ter um coração acessível para o Espírito Santo. Eu preciso, né, estar ali disposta a praticar a palavra do Senhor, aquilo que Ele me orienta a fazer. Agora, quando eu tampo os ouvidos, né, a Bíblia diz aqui de pessoas que não ouvem, né, que aborreceram, ó, porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Sabe? Quando você é filho de Deus, você vai ser repreendido. Não despreze a repreensão que vem de Deus para você. Não despreze, porque você só está sendo repreendido porque você é filho. Então não despreze o conselho do Senhor para sua vida. E vai chegar o tempo de clamar, e você que não desprezou o conselho de Deus, você vai sim ser atendido. Que você venha ouvir o Espírito Santo, o Deus da Bíblia, os princípios da palavra do Senhor, que você venha ter sede de Bíblia, sede de Deus, sede de ouvir os mandamentos, sede de saber como que Ele, o Deus Todo-Poderoso, quer que você viva, como que Ele quer que você responda às pessoas. Que você tenha essa sede no teu coração de ouvir o que Ele tem para você, sede de participar, que você não despreze as oportunidades de ouvir a palavra do Senhor, para que você seja edificado e para que você tenha também um Deus disponível e que você ouça esse Deus da Bíblia, amém? E não o Deus da sua conveniência, um Deus chamado conveniência, né? Que você não distorça Deus, né? Fazendo com que... Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quem é esse Deus? Né? Fazendo com que esse Deus, né, que você diz que você ouve, seja aquela coisa que faz exatamente o que você quer. Então, não é bem Deus, é a sua conveniência. Então, que o seu Deus seja realmente o Deus da Bíblia e não a sua conveniência, amém? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse momento da palavra do Senhor. Eu não sei se eu fui clara ministrando essa palavra, mas que você venha, né, meditar na palavra do Senhor, que está aqui nesse texto de Provérbios, no capítulo 1, e que Deus venha te abençoar grandemente. Senhor,
eu oro aqui, Senhor, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre todos os que ouviram a ministração dessa palavra, que o Senhor venha tocar no coração deles, Pai, que o Senhor venha falar, mas eu oro para que os teus filhos sejam disponíveis, Pai, tenham ouvidos disponíveis para a tua repreensão, para o teu conselho, para as direções que o Senhor dá. Que o nosso Deus seja o Deus da Bíblia e não a nossa conveniência, Pai. Que o Senhor esteja guiando a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Se há pessoas na tua igreja neste momento que estão ouvindo essa palavra, com quem o teu Espírito Santo tem falado, mas pessoas que não estão andando de acordo com aquilo que o Senhor quer, Pai, que o Senhor venha quebrantar o coração deles nessa noite, Pai, e que o Senhor venha trazer eles de volta, meu Deus, para a tua presença, para a obediência, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a sua igreja, Pai. Abençoa em nome de Jesus o coração de cada um, Senhor, e que a tua bênção esteja, Pai, no lar dos teus filhos, Pai, que nós venhamos habitar seguros, porque nós ouvimos a tua palavra e nós somos obedientes, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar poderosamente, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.